Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus aqui e vamos falar sobre a verdade. Sabemos que tem a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas a pergunta que não se quer calar é: o diabo fala a verdade? Essa é a pergunta que não se quer calar desse dia de hoje. Vai compartilhando aí, tem mais alguém que precisa entender e aprender. Porque a Bíblia diz que nós temos que crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Não é verdade? Então compartilha com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu parente, com o grupo de oração, que Deus vai falar tremendamente através da sua palavra. O livro é o livro de Atos, capítulo 16, versículo de 16 até o 18. O 18 nós vamos ler somente a parte A. O título diz assim: cura de uma serva com espírito de adivinhação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso 18, parte A. E isto fez ela por muitos dias. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: o diabo fala a verdade? É lógico que nós sabemos que o diabo ele é o pai da mentira. Isso é fato. Sabemos e entendemos no livro de Mateus 4, na tentação do Senhor Jesus, que o diabo usa meia verdade para enganar as pessoas. Agora nós lemos o livro de Atos, capítulo 16, de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, o espírito do diabo, o espírito das trevas. Ela era escrava, duas vezes escrava do homem e escrava do diabo, que a usava, e ela adivinhava o passado das pessoas, sabia o nome das pessoas sem conhecê-las, e assim ela ficou famosa na cidade. Então Paulo e Silas chegam naquele lugar e começam a pregar a palavra, começam a pregar a verdade. A Bíblia relata no versículo 17 que ela saía gritando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, usada pelo diabo e falando a verdade. Porém, a intenção do diabo era a seguinte: era dizer que ele também era de Deus. Por isso que ele estava usando essa verdade com uma intenção maliciosa, com a intenção maligna para enganar as pessoas. E isso ela fez por dias. Nós lemos o versículo 18, só a parte A. Ela fez por dias, estava até enganando Paulo, até que o Espírito Santo toca Paulo e Paulo expulsa o espírito de adivinhação, expulsa o demônio que estava na vida dessa jovem. Eu tenho uma frase que ela diz o seguinte: a verdade é forte e não morre, porque ela vem de Deus. Louco é quem vai contra ela. Então, a verdade, a qualquer momento ela vai aparecer. O diabo pode querer manipular daqui, manipular dali, mas a verdade vai aparecer e vai vencer a mentira. Então, que nós venhamos estar cada vez mais buscando a Deus, que nós venhamos estar cada vez mais na direção de Deus, pedindo a Deus os dons do Espírito Santo.
pedindo a Ele o dom de discernimento, para que o diabo não venha nos enganar e que nós venhamos prosseguirmos firmes na fé. Então eu perguntei o quê? Se o diabo fala a verdade. Sim, o diabo fala a verdade, mas para se beneficiar. Então, quando alguém vier falar alguma coisa com a gente tem que estar atento. Por que ela está falando aquela verdade? Qual a intenção dela estar falando aquela verdade? Porque tem pessoas usadas pelo inimigo para atrapalhar a vida de muitas e muitas pessoas, usando até uma verdade, mas para fazer o mal. A verdade que vem de Deus, ela é para o bem, ela é de amor, ela é de justiça. Amém? O Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.